de rua de ouro, de muro de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero lá morar, pelas ruas eu passearei, um coral de anos estarei a cantar. Quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também pra subir pra esse lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar, junto ao trono de Deus eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, junto ao sol e jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muros de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristal reluzente, A cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar, junto ao trono de Deus eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os seus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar, junto ao trono de Deus eu vou ficar e viver pra sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz, serei cidade de Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero agradecer, em primeiro lugar, a cada um dos irmãos que estão aqui hoje, nesse domingo especial, quando a gente vem aqui para aprender mais um pouco da lição. E nesta lição de hoje, vamos fazer agora rapidinho um resumo do que foi passado para a gente aqui durante esse último trimestre agora. Essas últimas 13 lições foram lições, é como disse o pastor José Adão, é na verdade um seminário bíblico. E o tema é a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, base do cristianismo, a igreja em meio às perseguições. Nós aprendemos aqui
vou fazer um resumo aqui rapidinho do que aprendemos aqui nesses dias. Sobre o Pentecostes, onde a igreja foi revestida, aprendemos sobre um modelo a ser seguido, ou seja, a igreja de Jerusalém se tornou um modelo a ser seguido. Aprendemos a igreja cheia do Espírito Santo, não existe outra forma. Aprendemos igreja cheia de amor. Veja que cheia do Espírito Santo depois vem cheia do amor. Não tem como ser uma igreja cheia de amor sem antes ser cheia do Espírito Santo. Depois nós aprendemos aqui, não conivente com mentira, não cabe, né? Qualquer tipo de falsidade não combina com a igreja do Senhor. Aprendemos muito bom isso aqui na lição 6. Aprendemos também, não teme perseguição de jeito nenhum. Às vezes até é bom a perseguição, ajuda a igreja a crescer. Aprendemos aqui também, enfrenta os seus problemas. Toda a igreja, seja ela local, seja toda, ela tem dificuldade. Vamos falar inclusive hoje nessa última lição sobre um sério problema que estava acontecendo lá na Assembleia em Jerusalém. Mas ela sabe enfrentar seus problemas. É uma igreja que se arrisca. É isso, mas a nossa fé, a gente não pode ficar dentro de um quadradinho. A gente tem que se arriscar. Porque o segundo passo é Deus que sabe. Imagina Abraão saindo do seu lugar ali, da sua terra, onde ele tinha bens, para ir para um lugar onde ele nem conhecia. Isso aí é o modelo de uma igreja verdadeira, a igreja que se arrisca. Aí aprendemos sobre a expansão da igreja, e todas essas lições foram pessoas profundas, pessoas maravilhosas que ensinaram para a gente, que eu não vou saber dizer aqui. Eu sei que a última foi o pastor Zé Adão, mas todos os professores saíram muito bem. Depois nós aprendemos uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, lembra? Conversão de Cornélio. Depois nós aprendemos sobre o caráter missionário da igreja, e hoje a última desse seminário, que fala sobre a Assembleia. Não é a Assembleia de Deus, a Assembleia que foi, marcou uma Assembleia lá em Jerusalém para poder buscar a orientação de Deus, para trazer luz em cima de alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja. Certo, meus irmãos? Daqui a pouquinho nós vamos ministrar essa aula. Desde já agradeço cada um dos irmãos que vieram hoje. Peço a sua compreensão. Vou tentar ser ligeiro. Vou tentar resumir. Não quero ser cansativo. Não vou fazer competição com nenhum professor, até porque pastor não é professor. Se a gente fosse fazer aqui um juiz de valores aqui, todos os professores são excelentes, Até mesmo aquela aula que a irmã Cristiane lecionou aqui foi uma aula espetacular. Então não existe, cada professor tem a maneira de ensinar, e os alunos ajudam muito o professor, pastor José do Carmo, quando eles fazem como vocês estão fazendo. Entende que é importante esse momento, entende que é a palavra do Senhor que nós estamos falando de nós, entende que o Espírito Santo está presente, entende que nós somos a igreja do Senhor na terra, e por isso a gente, com a força que Deus mesmo nos dá, a gente repreende aqueles ímpetos, aquela coceirinha que às vezes dá, aquela vontade de levantar para ir no banheiro. Isso tudo atrapalha o bom andamento da aula. Por isso eu peço que, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecido ao Senhor Jesus, se você continuar assim, ouvindo a palavra, e também me compreender. A minha maneira de lecionar é um pouco diferente. Por exemplo, eu vou sair agora dessa tela, porque eu quero mostrar para vocês algo que aconteceu esses dias agora. Um pastor, um sul-africano, depois na lição eu vou falar o nome dele, ele deu a data que Jesus ia voltar. Olha só, Jesus ia voltar. Eu gosto muito de falar o Senhor Jesus, porque ele ressuscitou e está glorificado. Então, ele deu a data que Jesus ia voltar. Talvez seja por isso que ele não veio, porque ele disse Jesus, Então eu vou tentar ver se eu consigo aqui mostrar o que aconteceu com essa profecia. Perdemos o arrebatamento, meu amigo, e agora? É exatamente isso que essas pessoas estão falando aí e chorando, tá? Porque espalharam a profecia ao redor do mundo todo que Jesus voltaria agora no dia 24 de setembro. Aí diversas pessoas ao redor do mundo aguardaram. Essas pessoas aí subiram na montanha, tá? Há diversos relatos pelo mundo todo de pessoas que fizeram isso, se desfizeram de seus bens. E aí elas estão chorando e se perguntando, por que nós não subimos?
Meu irmão, você quer um conselho? Leia a sua Bíblia. A própria palavra fala: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Perdemos o arrebatamento, meu amigo, e agora? É exatamente isso que essas pessoas estão falando aí e chorando, tá? Porque espalharam uma profecia ao redor do mundo todo que Jesus voltaria agora no dia 24 de setembro. Viu aí, irmão? 24 de setembro. Claro que não aconteceu, hoje é 28 de setembro. E nós também não estamos aqui para criticar ninguém. Mas se tem uma das coisas que assusta a gente, irmão, nesses últimos tempos, foi dito pelo próprio Senhor que apareceria muitos, né? Dizendo isso, dizendo aquilo outro. E daqui no meio da lição nós vamos mostrar a foto do pastor respeitado, lá da África, que se enganou. Nós também não estamos querendo dizer que a gente deve de ficar então tranquilo, né? Porque não marcou a data, vamos ficar tranquilo, né, pastores? Não é assim. Ele pode vir hoje mesmo. Hoje é 28, ele pode vir hoje. Ele pode vir hoje. O que nós estamos querendo dizer é que não se pode marcar a data para que o Senhor venha. E durante o discorrer da lição, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Mas agora, vamos para a lição de hoje. Eu resumi, viu, irmãos? Se você tem a sua revista, você pode pegar ela. Nós vamos, com certeza, acompanhar a revista todinha, mas resumido, porque não dá para... Aqui nós colocamos essa capa linda, né? Pastor Zé Adão é um charmoso. E ele é o comandante da escola dominical aqui. Por isso que a escola é boa. Por isso que eu coloco ele, pastor José Adão e toda a sua equipe. Da mesma forma que no departamento de homens, nós temos aí, de uma certa forma, como comandante geral, pastor José do Carmo. De vez em quando ele tenta ensaiar um hino com nós aí, nós não aprendemos, né, pastor? Mas, da mesma forma que nas quinta-feiras tem o Valdivino, que está sempre aí, junto com as irmãs. E assim, cada um dos vice-pastores tem uma responsabilidade diante dos departamentos. Assim como o pastor Sebastião Francisco está sempre também ministrando na terça-feira, ajudando também nas ministrações. Queridos, no 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Lição 3. Acabei de ter uma ideia aqui. Vou pegar um microfone, pastor Zé, pega o microfone, que o pastor José vai ler com a igreja o texto. Vocês perceberam que a gente não leu a lição ainda? O pastor me deu essa honra e nós vamos ler ela agora. Eu vou ler o texto áureo, o pastor José do Carmo, junto com vocês, vai ler a verdade prática. Logo em seguida, nós vamos ler o texto, só que nós vamos ler diferente, porque eu dividi em duas partes. Então eu vou ler uma parte e o pastor José do Carmo, com vocês, vai ler a outra parte. Ele é um pouco longo, mas dá para ler. Eu resumi um pouco, mas é o texto que é o texto da lição de hoje. Texto áureo, eu vou ler. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, isso aqui nós vamos falar sobre isso, e a nós, primeiro ele, depois nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A lição de hoje vai falar sobre isso. Estas coisas necessárias. As coisas necessárias. Verdade prática, vocês agora. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Agora nós vamos para a leitura em classe, que olha só, está em Atos 15, se alguém não tem a lição que quiser acompanhar, está em Atos 15, do 22 até o 32, e eu vou ler primeiro essa parte. Vou repetir de novo, Atos capítulo 15, versículo 22 até o 32, 10 versículos. Veja bem, eu vou ler esses 5 primeiros aqui, ó. Depois vocês vão ler junto com o pastor José do Carmo, bem forte mesmo, a outra parte. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia,
a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Cilícia, Síria, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturba com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Veja só, pareceu-nos bem reunirmos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos irmãos amados Barnabé e Paulo. Atos 15, do 15 até o 22. Agora vocês vão seguir do 26 até o 32. 1, 2, 3 e já. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciou também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos importa mais encargo algum, senão estão coisas necessárias que vos apontem dos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-vos eles então despedido, pediram para Antioquia, e ajuntando a multidão, e entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram a irmãos com muitas palavras. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Olha o tal aí, olha o homem de Deus aí. Esse pastor, eu não dou conta de falar o nome dele. Ele ousou a dizer, veja que não está na nossa lição, mas de alguma forma está, irmão, porque a escola dominical é para isso, é para alertar a gente. Ele ousou a marcar a data para o Senhor Jesus voltar. Olha só, segundo o pastor, a mensagem foi clara e sobrenatural, segundo ele. Ele teria visto quem? Jesus. Diferente de João. João não viu Jesus. João viu o Senhor Jesus. Ele já ressuscitou, irmão. Então, se a gente tiver bastante atenção para a gente pegar os detalhes, a gente vai começar a perceber. Por isso que eu coloquei aí esse traço aí nessa palavra, que é a palavra dele. Ele disse que teria visto Jesus sentado em um trono celestial, dizendo em alto e bom som. O que estava dizendo? Que viria para ele. E ele pregou isso, e ele é um pastor muito forte. Aquelas multidões de pessoas em todo o mundo que a gente viu aqui o vídeo, que foram para as ruas agora, dia 23 e dia 24 que passou, esperando Jesus, foi baseado nas palavras desse pastor. Falso profeta? Não acredito que não. Eu não estou aqui para julgar, nós não estamos aqui para julgar ninguém, até porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Mas dar data, meu irmão, aí é demais. Ele mesmo disse que só o Pai sabe, nem ele mesmo, como o Filho, não sabe. Então, amados irmãos, olha o nome do homem aí, ó, Malaquela. Eu não sei falar essa língua. Afirma ter recebido uma revelação divina que indica, olha só, revelação divina, que indica o retorno de Jesus Cristo entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025, coincidindo com o Rosh Hashanah. É isso? Quem fala aí em hebraico? Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Agora preste atenção no que eu vou colocar na tela agora. Temos que ser cautelosos, lembrando que, segundo as Escrituras, ou as Escrituras, ninguém sabe o dia nem a hora. Quem pode dizer amém? Então isso aqui já está fechado o assunto. Só para mostrar para vocês um contraste entre a visão que ele disse ter tido de Jesus e a visão que João teve do Senhor Jesus. Isso aqui é uma foto como sendo a visão que João teve.
João, na ilha de Pátimo, teve uma visão do Senhor Jesus. Diferente, né? Ressurreto e glorificado, descrevendo-o como um ser de poder e glória indescritíveis. Uma veste longa, cingido com um cinto de ouro, com cabelos brancos como neve, com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido e voz potente como a de muitas águas. Ele segurava 7 estrelas na mão direita, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O rosto resplandecia como o sol mais forte, levando João a cair aos seus pés como morto. Não fala que o pastor sul-africano caiu como morto, não fala que ele viu o rosto como o sol. Então, amados irmãos, são detalhes que hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pregador, ele quando está com o microfone na mão, isso pode acontecer comigo também, às vezes a gente empolga, se ele vê uma barata subindo na parede, é Deus que está mostrando que a igreja vai ser arrebatada hoje. Então assim, é muito complicado esse negócio, não é irmão? Então assim, ele entendeu pelas contas dele que essa seria a data do Senhor, e atropelou a escritura todinha e deu essa lapada errada aí, que eu já perdoei ele, mas isso é muito ruim, irmão. Imagina quanta gente sofreu, não é? Isso não foi a única vez que aconteceu, não, já aconteceu isso muitas vezes, mas precisamos estar prontos como igreja para ser arrebatado. Antes de voltar para a lição, vou passar rapidamente, até porque o Jarbas tem que sair, ele vai trabalhar agora. Eu coloquei aqui o primeiro convite de casamento que vai ter agora no dia 20 de outubro. 20 de outubro, o casamento do Edson e da irmã Marcelene. Sabe que a igreja está aqui para isso? Sabe que isso é o trabalho da igreja? Lembra quando o apóstolo Paulo falou para Tito, fica lá e coloca em ordem algumas coisas que ainda faltam. E a igreja precisa de correr atrás, de tentar fazer o possível para regularizar a situação. Não é criticar, não é expulsar da igreja, tentar resolver. E a igreja que está ajudando, vai ser uma grande festa, no dia 20 de outubro, vai dar um dia de segunda-feira, às 14 horas vai ser lá no cartório Silva. Eu quero estar lá, se Deus me der vida e saúde. E depois à noite, na segunda-feira, vamos estar aqui fazendo um culto de agradecimento. Ela mesmo me disse hoje que quer fazer uma janta para os irmãos, ela quer fazer essa janta, maravilha para nós. O outro convite, esse aqui é o da Poliana e do Jarbas, viu, Poliana? Se eu escrevi seu nome errado, me desculpe, né? Mas eu coloquei um versículo aí que eu achei muito bonito, em Ruth 1,16. Aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo e teu Deus é o meu Deus. Diga glória a Deus. Pastor, e por que esse quadro de giz aí? Não sei, pergunto para a Poliana, ela gosta dessas coisas. Inclusive no dia do casamento dela, que também vai ser em novembro aqui, ela vai fazer isso aqui parecer uma escola. É uma coisa que está na cabeça dela. O noivo aceitou, fazer o quê, né? Agora que o último convite do Raí mais a Yara, vocês já sabem, será no espaço de Jorge, né? E eu coloquei esse poema maravilhoso aqui, ó. A união de 2 seres assinala o limiar de uma das mais importantes etapas das suas vidas. E pode ter certeza, é mesmo. O casamento é uma das etapas mais importantes da nossa vida. Viu, irmão? Será no dia 29 de novembro. Eu errei aqui, ó. É dia 29 de novembro, me perdoa, viu, irmão? 29 de novembro, no de Jorge. E isso aqui foi só que eu fiz rapidinho. O convite vocês vão receber depois, tá? Pronto. Bora para a aula agora? Promover amor fraternal entre os irmãos e evitar que os cristãos judeus mais fracos na fé se escandalizem. Já está dentro da aula. A aula de hoje, irmão, foi feita uma assembleia lá em Jerusalém para tratar de alguns assuntos, de alguma controvérsia que estava tendo entre os irmãos. Que normal. Imagina. Eu fui lá em São Paulo, esse tempo atrás, aí eu fui numa igreja coreana, presbiteriana coreana. E o pastor, depois do culto, eu estava junto com outro pastor da presbiteriana, que é daqui do Jardim Goiás, o pastor Jameson. E aí a gente foi para o gabinete do pastor, e ele ficou assim, pastor, ele ficou meio assim, foi assim, olhando para nós. Você pastor? Eu sim. Você é da Assembleia? Sim. E você pastor? Sim. Da presbiteriana? Vocês dois juntos assim, tem... Você entendeu como é que é?
nós aprendemos a ficar fazendo acepção de igrejas. Isso está dentro da lição de hoje. A igreja dos judeus estava achando estranho, né? Porque os irmãos gentios, que agora se converteram ao Senhor, claro que de uma hora para outra não ia, né? Então, amados irmãos, pelo amor de Deus, não entenda que eu estou querendo aqui desvirtuar alguma doutrina bíblica. Estou querendo dizer o seguinte: alguém precisa amar. Lembra dessa frase? Alguém precisa amar. O foco da lição de hoje é dizer isso: alguém precisa amar. Então nós não podemos, se eu sou um cristão mais judaizante, né, tipo aquele assim, não, então eu não vou baixar o nível de condenar alguém que também recebeu o Espírito Santo, que também é salvo e que também ainda não anda como eu ando. Precisamos ser fortes. Olha o que diz aqui, ó: promover amor fraternal entre os irmãos, entre os cristãos, evitar que cristãos judeus mais fracos se escandalizassem ou se escandalizem. Então esse é o objetivo da lição de hoje. A abstenção, olhe bem, aqui agora é o ponto fundamental da lição de hoje, que até eu, pastor Zé Adão, fui pesquisar esse negócio. 3 coisas: abstenção da carne sufocada, juntamente com carne de ídolo e sangue. Um princípio para evitar impureza e mostrar respeito pela vida, pois o sangue simboliza a vida. Porque às vezes a gente pode perguntar assim, que no final dessa assembleia, eles disseram aí estas 3 coisas aí: olha, não vai comer carne, comer carne sufocada, não vai comer carne sacrificada aos ídolos, prostituição nem pensar, não, o sangue. E aí é tentar dar uma explicação, não teologicamente, que eu não sou muito bom nisso, mas de acordo com a fé que Deus tem me dado, eu pesquisei um pouco para a gente aprender. Primeira coisa, irmão, se tem uma coisa que o Senhor Jesus odeia, é idolatria. E esses costumes pagãos, que era tranquilo, né, isso vinha das festas pagãs. Penso que aqui, meus amados irmãos, a gente precisa de entender um pouco que nós, como bons assembleianos, precisamos tomar cuidado com algumas coisas que nós estamos deixando passar. Deixa passar. Por exemplo, pastor Joaquim, pastor Silas deixou passar. Tinha um grupo de irmãos lá que queria ir para o carnaval, evangelizar. Pastor Joaquim faz culto na feira, mas o senhor não vai com a roupa de carnaval para lá, vai, irmão? O senhor não vai ficar pulando lá na feira. Aí pastor Silas, infelizmente, também não estou condenando, deixou passar. Às vezes, irmão, a gente é levado pela maioria. Deixou passar e um grupo de irmãos lá da igreja dele foi para o último carnaval agora, pular e dizendo que estava falando de Deus. Ora, irmão, escandalizou muito. A Cassiana foi cantar também, acho que no carnaval, não sei se em quadrilha. Isso escandaliza. Então existe coisas que entra naquele versículo assim: é lícito, mas não convém para nós. Tem coisas que não convém para nós. E a gente, como bons assembleianos, precisa de colocar uma regrinha em nós mesmos. E o Espírito Santo nos dá condição para fazer isso. Não é uma coisa que ele pede, que a gente não tem condição. A gente tem condição. Se você falar assim: olha, até ontem eu estava tomando uma cervejinha, mas não vou tomar mais. Deus vai te dar força para isso. Olha, até ontem eu estava fumando, mas não vou fumar mais. Deus te dá força para isso. Olha, até ontem eu estava fofocando, mas não vou fofocar mais. Deus te dá força para isso. Quem crê diz amém. É isso, a lição de hoje é isso, irmão. É tentar equilibrar as coisas. Nós, as pessoas, né, ou vocês, que são mais fortes na fé, não pode se escandalizar. Mas também os que estão começando agora também não pode condenar. Então, existe um ponto de equilíbrio no Evangelho. E isso só entende, irmão, só entende se a gente olhar diretamente para o Senhor Jesus, o que nós vamos tentar fazer aqui durante a lição.
Olha, Atos é a história da igreja primitiva. A sua função em Jerusalém é a expansão da fé cristã. Então a igreja estava lá exclusivamente. Não era para chamar a atenção, não era para criar mais uma religião, porque lá já tinha religião demais. Mas para expandir a fé cristã. Ou seja, de um Cristo ressuscitado, no qual nós fazemos bem se começar a chamarmos Ele de Senhor. Não é nada pecado a gente chamar Ele de Senhor, porque Ele é Senhor mesmo. Alguém um dia disse: vocês estão me chamando de Senhor, e eu sou. E olha que Ele nem tinha ressuscitado ainda. Ensinos da igreja de Jerusalém. Exemplo para outras igrejas, pois perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinamento e a prática da Escritura. Ensinamento e prática eram prioridade para eles. Ensinar e praticar. E para quem ouvia, era aprender e praticar. Doutrinas da igreja. Não só ensinamentos, a Bíblia deve ser seguida. A Bíblia deve ser seguida. Queridos irmãos, eu acho que a primeira assembleia em Jerusalém, detalhada em Atos 15, estabeleceu que a salvação é acessível a todos os gentios. Disso a gente sabe, até porque a gente era gentil. Quem era gentil aí? Levante a mão. Todo mundo, nós não é judeu, então nós éramos gentios. Pessoas que não conheciam Deus, não tinha religião. Quando tinha era uma religião pagã, né, irmão? Mas a salvação é acessível a todos os gentios e judeus, através da graça do Senhor Jesus Cristo, sem necessidade de circuncisão ou obediência total à lei de Moisés. Está falando na Escritura, está falando a lei de Moisés. A importância do Espírito Santo guiando o povo de Deus. O reconhecimento da unidade entre diversas culturas na igreja. Tudo são assuntos da lição de hoje. A necessidade de seguir o Jesus através do testemunho. O respeito pelas leis e não ofender os irmãos. Parei um pouquinho aqui. Olha só. Respeito pelas leis, autoridades eclesiásticas. Nosso pastor disse ontem, alto e bom som, que não estava feliz porque muitos pastores não deram atenção na festa missionária, na festa de missões que aconteceu lá. Está acontecendo, né? Termina hoje. Graças a Deus eu agradeço uma forte caravana daqui que foi lá na sexta-feira. Mas ele estava um pouco triste e ele disse: olha, irmão, e sábado que vem tem reunião de pastores aqui, e pastor precisa vir. Então eu entendendo isso aqui, porque isso aqui não é só para ficar falando, eu preciso colocar em prática. Respeito pelas leis, seja elas aqui da terra, seja elas do céu, eclesiasticamente falando. Respeito total. E também não ofender os amados irmãos. Eu peço perdão a vocês se eu ofendo vocês algum dia sem querer, porque às vezes acontece. Mas irmão, o Senhor quer que a gente viva sem ficar ofendendo o irmão. Porque às vezes a gente tem uma verdade e a gente acha que aquela lá é a única verdade. Lembra que eu falei? Você acha que o Silas mandou o pessoal para o carnaval achando que era mentira? Não, ele acha que é a verdade dele. Não é a verdade de todo o povo cristão. Com isso também não o condeno. São coisas, e por causa dessas coisas houve um concílio, houve um entendimento, que precisava reunir em Jerusalém os apóstolos, para poder explicar esses detalhes. Aqui, irmão, nós temos uma convenção, nós temos o pastor da nossa sede, por isso que é importante a gente estar acompanhando as reuniões que acontecem todo primeiro sábado. Para vocês não é convocação, é um convite. Agora para nós pastores é uma convocação. Mudando, acho que não vai dar para a gente chegar lá. Olha, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros, embora muitos, formam um só corpo, assim também em Cristo. Da mesma forma, Cristo e a sua igreja são uma só unidade. Isso aqui é profundo demais, que não vou detalhar isso aqui hoje, mas já é assunto que pediram para a gente ler, pastor Zé Adão, durante a semana. Eu acho que esse aqui é o da segunda-feira, 1 Coríntios 12.
Agora eu vou ler rapidinho aqui, porque eu fiz questão de trazer esses versículos, porque eu sei que muitos irmãos não lêem esses versículos durante a semana. Eles indicam para a gente ler. Olha a outra parte que indicou aqui, eu acho que foi da terça-feira. Por essa causa eu te deixei em Creta, para que tu continuasse, veja bem, continuasse a pôr em ordem as coisas que estava faltando. Nunca a gente achar que a gente sabe tudo, sempre está faltando alguma coisa. E de cidade em cidade constituir-se presbíteros. Essa foi a lição de terça. Agora a lição de quarta. Após a pregação e o fortalecimento das igrejas, designaram presbíteros, líderes espirituais. Em cada cidade, oraram e jejuaram por eles, os encomendaram aos cuidados do Senhor Jesus. Veja que não falou de Jesus, do Senhor Jesus, em quem haviam confiado. Atos 14, 23. Eu acho que aqui é da quinta já, eu acho. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas que são essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, por causa do paganismo, lembra lá, das festas pagãs, bem como do sangue, porque o sangue tem muito a ver com a vida, e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Porque a idolatria, irmão, está ligado com a imoralidade sexual. A idolatria é por isso que quando a pessoa se desvia, a primeira coisa que ele mergulha é na idolatria. Se evitarem estas coisas, farão bem. Judas e Silas, eu acho que é a última, chegaram a Antioquia e reuniram a igreja e entregaram a carta do concílio de Jerusalém, sendo a comunidade da igreja muito alegrada pela consolação e encorajamento contidos na mensagem. Então a mensagem é para alegrar o povo, irmão. As mensagens é para encorajar o povo. As mensagens é para exortar o povo, embora com vontade de melhorar de vida, pela força de Deus que está em nós, não por nós mesmos, que os libertava das leis e restrições desnecessárias para a salvação. Veja, irmão, que coisa, né? Que lição maravilhosa, que já é a introdução da nossa lição de hoje. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem, sobre os dons espirituais, e organizar as atividades, especialmente os cultos, com bom comportamento e de maneira organizada. Isso aqui, pastor Zé do Carmo fala muito isso aqui, irmão. Quanto mais a gente tentar melhorar a organização dos cultos, melhor vai ser para a pessoa que vai vir visitar essa linda igreja que tem aqui no Jardim Guanabara 2. Você foi do sábado, né? Aí, você está acompanhando. Então, agora que nós vamos entrar na lição. Exatamente, obrigado. Viu que eu passei rapidinho as leituras? É importante, não é, pastor Zé Adão? Vocês lerem os textos bíblicos que eles indicam, para a gente ler durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E agora, domingo, que é hoje, a introdução. Os líderes da igreja buscam com sabedoria e submissão ao Espírito Santo. Essa é a introdução. Vamos ler junto? Vamos ler junto comigo essa introdução? Nós só vamos ler junto com vocês a introdução e a conclusão. No 3, 1, 2, 3, introdução. Os líderes da igreja buscaram com sabedoria e submissão ao Espírito Santo. Você está vendo que aqui já é o ponto de número 1, o tópico 1, a questão doutrinária. Claro que eu vou resumir isso aqui, irmão, não dou conta de ler tudo. O relatório missionário. Os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação. Todos entenderam? O relato missionário foi esse: olha, nós entramos lá no miolo do paganismo. Nós fomos lá e pregamos aos gentios, e eles de bom grado aceitaram o Senhor Jesus, aceitaram a salvação, e Deus confirmou, dando a eles, fazendo milagres extraordinários,
como sinal de aprovação que Deus tinha aceitado a fé deles. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Porque sabe também, pastor, é importante a gente falar um negócio, que quando a gente fala judeus, não vai pensar que é o judeu religioso, não. Judeu religioso, irmão, ele apenas tem uma promessa diante dele. Mas aqui fala de judeus convertidos. Se você for lá em Jerusalém, você vai ver judeus religiosos, que até hoje oferecem os sacrifícios dos animais, mas você vai ver judeus convertidos ao cristianismo, judeus convertidos ao Senhor Jesus. Então é desses judeus que está falando aqui. Agora, esses judeus, como tinha aprendido lá, e aqui tem pessoas que vieram da Universal, aqui tem pessoas que veio da Deus e Amor, aqui tem pessoas que veio da Adventista 7 Dias, aqui tem assim, que problema? Que problema é esse? Os missionários narraram, olha, nós pregamos lá e eles aceitaram, e eles se converteram a Deus, e eles batizaram, e Deus comprovou, manifestando, fazendo milagre. Quem vai tirar isso, irmão da igreja? Mas o espírito religioso, que eu prego demais contra ele, o espírito religioso, se a gente não ficar vigilante, ele entra dentro de nós e começa a fazer a gente ser um crente esquisito, um crente critiquento, né? Assim que fala, murmurador, um crente que tudo está errado. Era isso que ele estava tentando combater. Gente, não pode fazer isso. Gente, não pode fazer isso. A salvação é algo extraordinário. A salvação é Deus que dá, não é nós. Nós também vamos ser julgados. As decisões da igreja não devem ser tomadas pelos seres humanos. Bem diferente do que a gente vê por aí, né? Olha que luta que nós estamos. Os líderes devem buscar e aceitar. Olha que profundo, gente. Direção de quem? Do Espírito Santo. Logo nós estamos vendo que esta igreja tem um Senhor que guia esta igreja. Ainda que nós líderes somos autorizados a pregar e a falar, mas primeiro temos que aceitar a direção de Deus na nossa vida. E depois nós temos que pregar essa direção. Nós temos que buscar, aceitar e ensinar a direção do Espírito Santo. Não é vergonha falar que essa igreja aqui é guiada pelo Espírito Santo. Mas a tendência no final dos tempos agora, irmão, são igrejas indo se focando, se endeusando os seus próprios líderes, ao invés de entender que o líder só é forte se ele estiver buscando direção do Espírito Santo, aceitando direção, cumprindo e ensinando direção do Espírito Santo. Não foi eu que disse. Pareceu bem, primeiro disse, pareceu bem ao Espírito Santo, que é o Senhor, é o Espírito do Senhor Jesus. Daí o motivo da gente dizer o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que faz isso, porque ele veio para glorificar o Senhor. Pastor, eu queria saber, quem é esse Espírito Santo? De onde ele veio? É o sopro do Senhor, é o próprio Espírito do Senhor. Já estamos no tópico 2. O debate doutrinário. Veja só. Então, debater doutrina é normal, com amor. Não podemos reunir num lugar, senão tem que ser para melhor, não para pior. Por isso que, por exemplo, depois da manhã, terça-feira, nós vamos ter uma assembleia aqui, nós vamos ter uma reunião, nós vamos ter uma concentração aqui. Então não venha com tanta expectativa, mas venha com fé. Venha com fé, porque é um momento que a gente está reservando, e eu estou encarando isso com muita cautela, com muito carinho mesmo. Mas nós temos que aceitar aquilo que Deus já levantou os nossos líderes para orientar. Sabe, irmão? Por exemplo, aquilo que o pastor Josué está orientando a gente passar aqui para a igreja, não é para ficar se questionando, porque senão eu vou duvidar da direção do Espírito Santo na vida dele. Agora, se eu duvidar, então aí está lascado mesmo. Mas eu não vou duvidar.
por causa da minha oração. Então, se a gente tem uma liderança e a gente então vai seguir dentro daquilo que nós entendemos que é a vontade do Senhor, aí nós vamos entender esse debate doutrinário. O que é o debate doutrinário? Não é doutrina de homens, é doutrina do Senhor, é do Espírito Santo. É uma questão crucial. Ponto de número 1. Depois, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando o Espírito Santo, olha aí, de novo, assim como também a nós. Veja que aqui não é doutrina nem dos judeus e nem dos gentios, mas é direcionamento do Espírito Santo. E Deus que conhece o coração de cada um, deu o testemunho dando-lhe, ou seja, confirmou, bateu o selo, dando o Espírito Santo, assim como deu a nós também. Muito profundo isso aqui. Já estamos no tópico 2, irmão, só tem 3, então aguenta firme aí. O recebimento do Espírito Santo era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor de Deus, fruto da sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Meus irmãos, aqui eu quero voltar um pouquinho aqui para poder explicar para vocês, porque que toda hora a gente fala aqui da fé de Abraão, da justiça de Noé. Gente, é um povo só. Não existe muitos deuses e não existe muitos povos. Deus já havia mostrado aos antigos profetas, ou seja, através dos profetas, que eles entenderam que e todo esse povo, incluindo todo o povo que convertia a Deus, porque o menino Jesus nem tinha nascido ainda, mas já era o verbo, que o povo do Antigo Testamento também fazia parte desse povo. Quando a gente entende isso, irmão, é melhor, muito melhor para a gente entender a Escritura Sagrada. Para a gente não ficar separando uma parte B de um versículo, isso aqui é para mim. Porque, irmão, não tem como você correr da Escritura, irmão. Ou é ou não é. E ela começa mostrando um Noé que deu a sua vida por essa fé. Ela começa mostrando, mas antes disso, mas fala também de Moisés, que deixou a glória do Egito, deixou toda a fama para sofrer com o povo. Fala de um Abraão, que teve que sair da idolatria, que teve que sair da casa do seu pai, que teve que deixar para trás tudo para ir em direção a uma cidade da qual ele não conhecia. É a mesma fé nossa. Deixamos tudo, ou não deixamos? Se deixamos, então somos cristãos, porque fazemos parte desse povo que comprovou isso. E quando a gente chega lá em Jerusalém, na Assembleia, e a gente começa a falar isso, meus irmãos, vocês lembram de Noé, vocês lembram de Elias, vocês lembram de... As pessoas começam a parar. Agora, se eu chego lá, porque aqui é o seguinte, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, se quiser, aí o que vai dar? Vai dar briga. E diga-se de passagem, é isso que tem acontecido em muitas igrejas. Briga por causa da interpretação da Escritura. Já no 3, e só tem 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Veja que começou com o relato dos missionários, o miolo, que é a mensagem, e agora a decisão. O que decidiu? Por direção do Espírito Santo. Eles foram pelo Espírito Santo, e eles conversaram no Espírito Santo, e eles receberam a orientação do Espírito Santo, e eles então aceitaram como direcionamento do Espírito Santo. Mesmo estando lá em Jerusalém,
Mesmo estando reunidos crentes judeus e crentes gentios, o Espírito Santo estava lá. É assim que a gente tem que vir para a Santa Ceia. Falar nisso, próximo domingo é Santa Ceia, né, irmão? É assim que a gente tem que vir para a Santa Ceia, irmão. É um povo só. Ah, não, você não pode tomar ceia, não, porque, ora, irmão, nós somos a igreja ou nós somos o dono da igreja? Imagina a Sara chegando para Abraão e dizendo assim: olha, você não vai levantar de madrugada, você não vai pegar aquele jumentinho, você não vai pegar o nosso filho, não vou deixar. Você não vai subir aquela montanha, porque mesmo que você não falou, mas eu estou pressentindo alguma coisa estranha. Não, irmão, a igreja não está aqui para dar ordens para o Senhor dela. É o Senhor que determina e a gente cumpre com fé. O Espírito Santo na Assembleia. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Eu vou mais longe, irmão. Só chamar ele de uma pessoa, para mim, eu penso que ainda é falta de respeito com o Senhor da vida. Ele é o guia, ele é o mestre, é o conselheiro. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que ele obedece. Aqui está uma resposta, irmão. Porque quando eu não quero me sujeitar pela força dele, obedecer com amor, se tiver que vir para a igreja 5 vezes na semana, a gente vem. E vocês têm sido legais nisso aí, parabéns. Se tiver que a gente ir para a feira, a gente vai. De acordo com o que a gente pode, a nossa limitação, e de acordo com a fé. Mas se eu começar então a achar que eu mesmo sendo crente, eu posso desobedecer, não ao pastor, lembra? Mas o Espírito que fala através dos pastores. Lembra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu não for obediente, então também eu não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, não vou dar conta de cumprir aquilo que me... Você acha que por que o Senhor Jesus conseguiu ser morto pela humanidade? Por causa do Espírito Santo. Lembra quando ele batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele? Ninguém dá conta de servir a Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, para eu ter o Espírito Santo, para dizer não, o Espírito Santo me conduz, então eu preciso primeiro ser obediente. E obedeceu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça, ou Noé. O Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Aqui, irmão, um assunto muito profundo, do qual nós não vamos falar hoje. Mas é muito profundo. O pastor que pregou quinta-feira falou um pouco sobre isso. Resgatar o respeito, resgatar a virtude que nós passamos por cima dos dons espirituais, eu acho que é prioridade nos dias atuais. Um dia um pastor estava dirigindo a congregação, já estou terminando, e a mulher dele estava louca para ser transferida, ela não queria ficar mais. E eu estou falando isso porque falou sobre os dons aqui. É muito perigoso a gente usar os dons para a gente falar aquilo que a gente pensa e não o que Deus pensa. E aí numa reunião de oração, a mulher ajoelhada, também não estou desclassificando a mulher dele. Aí já que estava todo mundo de oração lá, o pastor, a pastora, aí ela começou a transbordar nas línguas. E eis meu servo, falando com o pastor, que era o marido dela. Eu sei que tu tem me perguntado sobre a hora de sair deste lugar. Olha que profecia bonita. Até eu queria ouvir esse negócio. Não, eu queria não. Olha o final. Olha o final. Eis meu servo, que chegou o tempo. Chegou o tempo de você deixar este lugar. O pastor, que era o marido dela, calmamente, depois na hora dele, pegou o microfone e falou assim: irmão, uma pena que essa não é a voz do meu Senhor.
É a voz da minha senhora. Entendeu como é que é? A mulher também é a senhora, ela é forte, mas ali são estas e outras cositas mais que tem feito com que os dons espirituais tenham sido deixados de lado. E a gente precisa, com muita oração e fé, com muita cautela, com muito amor, resgatar o valor dos dons do Espírito Santo na igreja, porque é coisa linda, é coisa maravilhosa, é o poder de Deus manifestando dentro da igreja. Olha, isso explica porque as coisas funcionavam, ou isso explica porque as coisas funcionavam na igreja primitiva. Lembra? Por que as coisas funcionavam na igreja primitiva? Porque teve um problema lá no começo da igreja, porque as viúvas estavam sendo deixadas de lado e aqui problema. Aí então levantou o quê? Os diáconos. Diáconos, que hoje também inclui as diaconisas, para cuidar desse importante negócio. Veja que não é um negócio qualquer, importante negócio. Mas hoje em dia, irmão, tem muitos diáconos e diaconisas que querem ocupar aquilo que é dos pastores, e muitos pastores que querem fugir da responsabilidade, que é a palavra, e continuar como diácono. Então existe essa explicação muito clara para a gente. E a igreja primitiva entendeu isso. Estava tendo problema? Então chamou lá pessoas crentes, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas para resolver esses problemas, o qual agradeço muito ao Senhor Jesus, porque isso tem funcionado muito bem aqui nessa igreja local aqui, Jardim Guanabara 2, e que a gente pode melhorar cada dia mais. Por exemplo, uma irmã me sugeriu hoje, uma diaconisa, falou: pastor, por que muitas pessoas só vêm para a igreja no dia da Santa Ceia para pegar a cesta e depois não vem mais? Por que a gente não faz igual é feito lá na sede e deixa lá e espera uns dias? Pois é, mas pelo menos vem na Santa Ceia, né, irmão? Vai que uma dessas Santa Ceia aí o Espírito Santo converte essas pessoas e as pessoas viram crente também. Vou repetir isso aqui que eu acho importante, irmão. Isso explica porque as coisas funcionavam na igreja, ou na primeira igreja. Submissão total ao Espírito Santo. Dedicação na busca dos dons espirituais. Estamos muito longe disso. Evitando os extremos de rejeitar os judeus, que também compartilhavam da mesma fé, o legaísmo deveria ser rejeitado. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre os judeus e gentios convertidos. Veja que nós resumimos esta lição. Vou até tirar o óculos aqui. Ixi, eu preguei hoje com esse óculos. Isso aqui não é de eu pregar não, meu Deus do céu. Esse óculos aqui eu fico parecendo o Chico Xavier. Não é verdade? Não. Eu trouxe ele só para me ler, que ele é melhor. Esse aqui fica melhor, não ficou? Não ficou melhor esse aqui? Mas está tudo certo. Importante aqui. Quer um pedacinho? Quer falar? Irmão, você dá conta de fazer eu rir com 62 anos. Tudo dói depois dos 60, né, irmão? Vocês são fortes demais. Mas é o Espírito Santo, viu, gente? É o Espírito Santo em nós. Olha, vou repetir essa faixa que está no vermelhinho aqui, olha, aquela que está no vermelhinho lá embaixo. Agora eu sei porque o pastor estava tendo dificuldade para ler, porque está muito apagado lá, né? Olha, irmão, guiado pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover comunhão entre judeus e gentios convertidos. Oh, meus irmãos, tudo gira em torno disso aqui. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse que uma casa dividida cai, ela cai. Sabe, vou terminar falando uma coisa aqui, sabe, irmãos? Já está chegando minha hora aqui.
Eu estou estudando um documentário agora para falar aqui na igreja sobre Gaza, a faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza está em alta agora, né? Está em guerra, está toda destruída, né? E aí estão olhando lá se vão fazer, o que vão fazer lá, aquela história toda. Se deixa os palestinos voltarem, eles trazem com eles os Hamas da vida, e os Hamas é 1 quilômetro, é como se fosse 1 quilômetro de Jerusalém, irmão. Como que você vai querer, a distância de 100 metros da sua casa, um inimigo que o principal foco dele é te matar? Uma hora ele vai te achar na janela, vai te matar. Essas coisas precisam ser explicadas. Além do mais, irmão, que eu estou estudando ainda, orando a Deus, mas esse estudo sobre a faixa de Gaza é muito profundo, sabe por quê, irmão? Está lá nos livros dos profetas. Tudo sobre Gaza. Eu fico pensando, irmão, sabe aquelas equipes que saíram lá da ONU na hora que o presidente, que o primeiro-ministro lá de Israel foi falar. Primeiro que é um desrespeito, né, irmão? Eu prego aqui, na hora que o Valdivino vai pregar, eu saio. Já estou aproveitando para dar uma lição de moral para a gente. Eu prego aqui, na hora que o irmão vai pregar, eu saio. Não, eu vou lá para a igreja, eu vou lá para fora, porque lá é melhor. Não, irmão, é respeito. E depois, irmão, porque essas pessoas não leem a Bíblia. Porque se a gente ler a Bíblia, é na hora do culto, né? É ordem do culto. Então o pastor José vai continuar lutando. Cada dia precisa melhorar mais. Agora veja bem, irmão, está escrito nos profetas, em quase todos os profetas, o que Deus já tinha dito que ia acontecer com Gaza, e muita coisa ainda vai acontecer, mas lá diz no final, não vou falar aqui, mas no final diz que vai sobrar um remanescente em Gaza. Lá diz assim, isso é importante, do qual Deus vai salvar, isso é que é importante. Mas sabe por que Gaza está vivendo tudo aquilo? É deuses estranhos, é lugar onde adoravam os deuses estranhos, sempre foi, lembra? Aonde que Sansão estava prostituindo? Em Gaza. Lembra quando ele teve que quebrar o portão de Gaza para sair, porque deram em cima dele lá, ele teve que sair doido lá? Então é isso, irmão. Nós temos que entender que as cidades bíblicas, elas estão aí para a gente aprender, e isso ajuda a gente a entender o espírito da Escritura Sagrada. Então que se aquelas comissões entendessem isso, jamais eles iriam sair de lá, ainda que pode orar, pode interceder, ainda que pode não concordar. Mas gente, a questão que acontece em Gaza é uma profecia, porque politicamente eles entregaram na mão de um Hamas na vida, religiosidade pagã, nada de Deus, nada de verdade, só idolatria. Esperar o que de uma cidade dessa, se Sodoma e Gomorra foi queimada? Então é mais ou menos por aí, sabe? Mas Deus tem um remanescente lá em Gaza, assim está escrito. Vamos ficar de pé para a gente ler a conclusão. Já passo para o pastor Zé Adão e ele vai continuar a escola bíblica dominical. Todos de pés. Desde agora quero agradecer demais você que ficou comigo aqui até agora, você que veio para a escola. Vamos estar sempre que puder na escola dominical. No 3, junto com o pastor Zé do Carmo, nós vamos ler a conclusão, e terminando ela já começa a oração. Pastor Zé Adão vai seguir aqui. Eu não sei se a irmã que veio lá do Canedo vai louvar. Aí já é com o pastor José Adão. No 3, pronto aí? 1, 2, 3 e já. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenitas, hebreus de fala grega. Uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi perseverada e Deus foi glorificado. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na manhã desse dia especial de domingo, te agradecemos por todos os que vieram aqui, por aqueles que vão ver esse vídeo depois. Meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela mão poderosa do Senhor que está sobre nós, está sobre essa igreja, sobre essa escola bíblica dominical. Que o Senhor Espírito Santo continue guiando, continue conduzindo essa igreja. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém? Podem assentar, pastor José Adão. Deus abençoe vocês. Amém. Louvado seja a nossa irmã. Eu esqueci o nome da irmã. Mauricélia. Pode ficar, minha irmã, cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai louvar a Deus. Enquanto isso, nossas crianças também estão chegando aí para nós fazer esse arremendo da nossa escola dominical desse trimestre. Enquanto eu preparo aqui o playback, o irmão Moisés e mais a irmã Débora. Irmão Moisés, levanta aí. Deixa a camisinha deles. Eu quero a camisinha. Levanta aí, Moisés, olha aí. Aí, ó. Olha a camisinha. A camisinha da escola dominical, mano. Olha aí, ó. Oi? A camiseta, olha aqui, ó. Ministério Vila Nova, Escola Bíblica Dominical. Eita glória, louvado seja Deus. Amém? Irmão Moisés vai ser um dos nossos professores no trimestre aí. Pode ficar à vontade, irmão. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Sou da Assembleia de Deus, Campo Remanescente, né? E estou aqui com a minha cunhada Marcelene. Eu vim, não sabia que tinha escola dominical, que lá não está tendo domingo, né, de manhã. Mas foi bom, graças a Deus, né? Vou louvar aqui o hino, se os irmãos souberem, me ajudam, né? Estou com a garganta meia. Acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão nas redes e TV, vão noticiar. Na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu. Muita gente desapareceu. Muitos vão dizer